Existe uma coisa que a gente precisa entender, mas entender com determinação, porque o Senhor busca pessoas com quem Ele possa contar, sabe? Pessoas que não vão mudar em relação a Ele, em relação aos seus projetos, em relação à sua direção, em relação à sua palavra. Então, é necessário, entendamos,
que a nossa caminhada com Deus, ela não pode ser apenas um tempo de duração, né? A duração de uma campanha, um tempo de vida, um ano. Não. A nossa caminhada com Deus, ela tem que ser progressiva e ela precisa ser contínua. Então, a vida com Deus, ela tem que ser contínua e progressiva. Contínua e progressiva. Não dá para fazer isso por um mês, por 3 dias, por 7 semanas. Mas a nossa caminhada com Deus tem que compreender a nossa existência inteira, né? Por quê? Porque eu tenho que entender que eu sou o resultado das minhas escolhas. Nós precisamos compreender isso. Por que as pessoas vivem assim tão... existe um engano, sabe, que precisa cair. A gente acha que vai dar conta, né, de colher o que planta, fora da vontade de Deus. A gente acha que dá para fechar o olho por alguns segundos, tomar uma decisão e depois, vida que segue. Isso não é verdade. Existem decisões que nós tomamos que nos colocam em lugares, em situações, em circunstâncias tão desgraçadas, tão difíceis, que nos marcam, que marcam toda a nossa existência. Então, se eu sou o resultado das minhas escolhas, eu preciso de romper com algumas coisas interiores, né? Para que eu venha obedecer a Deus. O que é que impede uma pessoa de obedecer a Deus? Ter resultados na caminhada com Deus, né? As pessoas pensam que é o diabo, mas assim, o diabo ataca tão pouca gente, de verdade, na caminhada, porque o diabo não perde tempo, sabe, com quem não está indo para lugar nenhum. Ele não é tosco. Ele sabe que uma pessoa que é refém de ciúmes, uma pessoa que é cheia da inveja, uma pessoa que não aceita enfrentar desafio, uma pessoa que fica resistindo a mudanças o tempo todo, uma pessoa que escolhe sempre o caminho mais fácil, que vive fugindo daqui para ali, dali para aqui. Ele sabe que não precisa atrapalhar essa pessoa, ela já está atrapalhada, né? Esses sentimentos, essas motivações erradas, ódios, tem pessoas que são cheias de ódios, entregues ao prazer imediato, sem temor reverente e verdadeiro de Deus dentro do Espírito. Acha que porque as pessoas não estão vendo as suas verdadeiras intenções, Deus também não está. Acreditam que vão passar desapercebido com um coração que não se rende verdadeiramente perante o Senhor, que o fazer alguma coisa por algum tempo vai garantir. Isso não é verdade. Então, o que é que atrapalha-nos na nossa caminhada com Deus, no nosso crescimento, na nossa vida com Deus? Muitas das vezes são nós mesmos. São os sentimentos dos quais nós não desistimos. Nós não podemos ter uma vida desorganizada. Nós temos que cumprir todas as fases da nossa vida. E nós temos que participar de todos os processos que marcam a passagem de uma fase para outra. Isso é importante. Ninguém quer ficar na mesma fase. Todo mundo quer avançar, só que para eu passar de uma fase para outra fase, existe um processo. E este processo, ele é muito difícil. O processo de passagem de uma fase para outra, ele vai me levar ao desafio último de mim mesma. Ele vai me levar a eu me render diante da palavra do Senhor. Desistir de um monte de coisa, né? Nós precisamos entender que temos que cumprir todos os processos, e é isso que vai trazer a transformação para a nossa vida. Nós precisamos enfrentar os desafios que se apresentam na nossa vida. Talvez você encontre as pessoas chorosas, desanimadas,
depressivas, e você fala assim, por que você está passando isso? Por que você está assim? Né? Por que você está tão entregue? Não, pastora, é que está difícil, é porque, olha só, cada situação que Deus te permite enfrentar, Ele quer te ensinar algo, Ele quer te dar uma autoridade, Ele quer te mostrar algo, Ele quer te usar para uma coisa específica. Mas eu preciso de me lançar nas mãos do Senhor. Eu tenho que entender que se eu entreguei a minha vida ao Senhor, decisões precisam ser tomadas, posicionamentos de vida precisam ser iniciados. Nós precisamos fazer escolhas certas. Como isso é importante? As pessoas saem se jogando assim de qualquer maneira. Definem a vida na base do unidunité, do imediatismo. Isso aqui. E não é assim, não funciona. Nós não podemos buscar só o caminho de facilidades. Tem pessoas que passaram por uma dificuldade. Pastora, você não está entendendo. A minha vida não é uma vida normal. Ela passou por grandes tragédias. Pastor, você não sabe, mataram minha mãe na minha frente. Sabe essas coisas calamitosas, né? Só que quando a pessoa entende que existe um processo que ela precisa superar, existe uma vida que tem que dar certo. Eu costumo dizer que pessoas que enfrentam crises muito avassadoras são pessoas que têm chances maiores de se dar bem na vida. Por quê? Porque ou vai achar o caminho e vai subir, ou vai cair de vez. Agora, essas pessoas que são acostumadas, pastora, eu nasci, meus pais moravam numa tapera. A minha mamadeira era uma garrafinha de não sei o quê. Eu não tinha nada. Aí passou a adolescência, eu também não tinha nada. A idade adulta, eu também não tenho nada. Aí eu já estou chegando na maturidade, lá cheguei nos 40, eu também não tenho nada. Quer dizer, sabe, faltou alguma coisa que impusesse no psiquismo dessa pessoa que ela tem que mudar. Que ela precisa, não, peraí, isso aqui não é lugar para eu morar. Isso aqui não é vida para mim. Deus tem um propósito comigo. Eu preciso me lançar diante dele e eu preciso achar os caminhos dentro da palavra e na presença dele. Não está na hora de eu ficar cedendo a sentimentozinho, lambendo feridinha, preocupado se eu tenho razão ou não. Eu tenho que tomar uma decisão assertiva. Acabou o play, né? Tem pessoas que precisam tomar a seguinte decisão: acabou a brincadeira. Talvez você esteja brincando com a sua vida, brincando confortavelmente. Às vezes a gente pensa assim, fulano está mudando, então deixa eu chegar mais perto para ver se esse processo é verdadeiro, para ver se Deus pode contar com essa pessoa verdadeiramente. Aí você vê que não. Nossa, brincadeira. Ainda não caiu a ficha, sabe? Nós não podemos buscar só o caminho de facilidade. Fazer o que é fácil nos deixa fraco. Eu queria muito que você, se você entender isso como uma verdade, você vai parar de se sentir um lixo por causa das coisas difíceis que você passou. É simples assim. Você fala assim, olha, se eu passar só coisa facinha na minha vida, eu vou ficar fraquinho e sem resistência nenhuma. Então, peraí, essas coisas difíceis que eu passei, foi para mostrar para mim mesmo que eu posso. Que se eu venci isso daqui, se eu venci isso daqui, se eu superei isso aqui, então nada me para. Então Deus é comigo mesmo, porque eu estou aqui. Acontece que tem pessoas que elas ficam naquelas fases. Passa por uma fase difícil, a alma dela fica comprometida lá. Então ela não está mais inteira, né?
O que nós vamos escolher para 2019, e daqui vai piscar e vou falar 2020. Menos de 3 meses para 2020. Então, é preciso a gente se levantar dentro da gente e falar assim, não, espera aí. Eu não posso ter essa acomodação, essa apatia, viver seguindo esses desejos, essas doideiras que dá na minha cabeça. Eu preciso pegar a rédea da minha vida. Eu preciso... Você é refém de quê na tua vida? De quê? O que Deus já revelou, desenhou, mostrou, e você insiste em manter na tua vida? Deus já falou, por A mais B, não é para você, não vai dar certo, e você está insistindo ali, ó. As pessoas, elas não terminam fases, né? Ciclos, etapas. Você tem que terminar, mas terminar com tudo dentro de você. Fala, não, agora eu estou numa nova etapa. Amo igual. Por exemplo, existem pessoas na nossa vida que são para a vida inteira. Não sei se você já percebeu isso. Mas às vezes Deus coloca pessoas na tua vida que são para a vida inteira. Às vezes tem pessoas que é por um tempo. Um período. Um tempo te ajuda. Mas depois, por causa do perfil daquela pessoa, vai te atrapalhar. E tem aquelas que nunca deveriam ter passado pela tua vida. Entende? Mas num lapso assim de burrice, de demência, de descuido, de incredulidade, passou. Sabe por quê? Que muita coisa não dá certo? Por exemplo, uma coisa simples, né? Os ex-namorados dos meus filhos, das minhas filhas. Deu certo, casou, peça, né? Não deu certo, não, terminou. São pessoas que dificilmente é para você manter. Tem coisas que uma vez misturada, não dá para você seguir como se nada houvesse. Assim, não é maturidade, não é ser moderno. Você está entendendo? A maioria das sogras que acabam sozinhas na vida é porque cismam de ser a melhor amiga, a mãe da ex-namorada do filho. A atual esposa pode dizer que ela é evoluída, segura, moderna, mas lá no fundo, salvo pouquíssimas exceções, ela não vai perder a oportunidade de afogar a senhora. Se deixar a senhora sozinha com ela, ela afoga. Não tenha dúvida disso, ela não vai ter uma boa disposição com a senhora. Então, a garota é legal, o rapaz é legal. Eu não sou amiga de nenhum ex-namorado, de ninguém. O atual que é. E aí são meus filhos, eu defendo, eu oro, eu abençoo, eu agradeço a Deus. Se eles quiserem ser amigos, também não me oponho, mas aí é decisão deles. Eles precisam saber que eu não tenho divisão. É de verdade. De verdade. Nenhuma delas foram de ter namorados. Mas mesmo os coleguinhas de escola, se eu convidasse para ir lá em casa um coleguinha que era afim da Tayane, você ia gostar? Talvez ele não brigasse comigo. Mas ele fala assim, deixa você chegar nos 70. Deixa quando eu for te ajudar a subir a escada. Te dá sopa. Vai pegar a sopa quente, eu tomo, sabe? As pessoas, elas cavam em felicidade porque elas não sabem encerrar a fase. A gente precisa, em tudo nessa vida, você precisa saber encerrar a fase. Mas é em tudo. Sabe por quê? Além de tudo, existe um mundo espiritual. Verdade. A pessoa, já foi da minha igreja, cantou no meu coral comigo, gosto muito dele. Saiu da igreja em que circunstância? Foi grato para com Deus? Foi correto para com a igreja? Por que você tem que manter uma proximidade? Isso é uma fala. Talvez
você não queira se entender, você acha que tudo não tem, tudo é na base do nada a ver, aqui não é assim. A mesma coisa no trabalho. Alguém que perseguiu o chefe, foi ingrato com o chefe, fala mal da empresa, aí você cola com ele. A crise começou a ventar lá no norte. Pensou-se na possibilidade de dispensar alguém, adivinha quem é que roda? Tu mesmo. É você que vai. A gente não pode ser ingênuo. A gente precisa se nortear pelo que é correto. A gente precisa ter bom testemunho. Gente colada com gente ingrata, gente colada com gente que não é leal. Isso não é bom testemunho. Antes de vir para cá, eu sempre fico lendo a palavra, né? Outra palavra que eu não vou pregar, para ver se o Senhor, o que é que o Senhor quer me falar. Eu estava lendo quando Pedro recebeu Cornélio, quando Deus visita o Pedro, dá uma visão para ele. Aí a Bíblia fala que o Cornélio se apresenta para o Pedro, dizendo que ele tinha bom testemunho em toda a comunidade dos judeus. Pedro não ia acolher qualquer um. Ele não ia achar que Deus estava mandando para a porta dele, para ele seguir e ajudar uma pessoa que tem péssimo testemunho. Então, a gente precisa entender que a nossa vida com Deus ela tem que ter uma constância. E existe um momento na nossa vida que a gente precisa dar uma parada na roda. Imagina a vida como uma roda girando. Está girando para a esquerda. Aí eu aceitei Jesus, ou resolvi caminhar com ele direito. Eu tenho que dar uma pancada nessa roda. Ela vai estremecer. Parou para girar para a direita. São novos encaminhamentos, aonde eu encerro corretamente coisas. Eu despeço pessoas. A Bíblia manda despedir pessoas. Eu despeço pessoas. Eu preciso despedir pessoas de dentro de mim. Tanto pessoas vivas, como pessoas mortas. Tem muitas pessoas dentro da igreja, caminhando com Jesus, preso a pessoas mortas. Já morreu. Não está mais aqui. Mas você está preso a uma culpa. Você está preso a uma dificuldade, a uma mágoa. Você está entendendo? Não, eu preciso ter clareza dentro de mim, né? O que eu vou escolher, eu vou fazer o que eu quero, ou eu vou fazer o que Deus espera de mim. Isso é uma coisa muito séria. A Bíblia diz que Jesus escolheu sofrer um pouco de tempo, mas o resultado final foi vitória sobre o mal para sempre. Você está entendendo isso ou não? Fala comigo, Jesus escolheu sofrer pouco de tempo, mas como resultado, derrotou o mal para sempre. Aqui não dá para fugir do sofrimento. E dentro do sofrimento você tem que se aprumar e seguir na direção que o Senhor tem para você. Quais são as escolhas que você tem feito? Pela facilidade, pelo aqui e agora, para resolver um problema e toma uma decisão no impulso, ou está aguardando por Deus e resistindo, confiando, agarrado à palavra, esperando Deus clarear dentro de você e dizer, pisa aqui, é isso que eu tenho para você. Você quer um segredo na vida? Mas as pessoas não conseguem. Nunca tome decisão nenhuma, nem quando você está muito triste, muito irado, nem quando você está muito contente, muito eufórico. Por quê? A tua ira, a tua tristeza podem contaminar a tua decisão. E a tristeza, ela é momentânea, ela passa e depois você vai ficar com um problemão na tua vida. Pastor, e se eu estiver eufórico? Também não. Porque a euforia também passa e aí depois você vai ficar com um problemão na tua vida, né? Isaías 1,19 diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Vou ler novamente.
se vocês estiverem dispostos a obedecer, eu preciso pegar essa palavra e dizer assim, eu estou obedecendo ou não? Porque obedecer também implica entender certo. Para entender certo, tem que gastar tempo com Deus. Tem que vir para o culto e não dormir. Porque, ó, você vem para o culto, dorme. Tem gente que dorme no louvor, aqui não é. Tem gente que dorme na hora do louvor, em pé. A pessoa fazendo assim, ele está assim. Se der assim, cai. Então, ó, eu preciso ir para a igreja e entender o sermão. Eu preciso ler a Bíblia em casa. Eu preciso ler a Bíblia meditativamente. Sabe o que é isso? Senhor, fala comigo. Mas não é para revelação, não vou para a direita ou esquerda, não. Senhor, me dá uma palavra. E aí você vai saber que na hora exata você vai viver um momento, a palavra vai vir na tua mente. Aí você nunca lê a Bíblia meditativamente. Tem gente que dentro da igreja, você está ouvindo a palavra para ver se suscita a fé. Aí tem gente que traz a Bíblia que é para fazer exegese. Ele nem escuta o que fala, ele fica o tempo todo lá no texto. O medo da heresia. Você nunca terá fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você vai pegar a Bíblia e vai estudar em casa. Porque se alguém distorcer um versículo, você acha que eu sei ou não? Sem abrir a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, ter intimidade com o texto, você tem que orar. Existem demônios que só caem com jejum e com oração. Jesus falou isso. Existem castas de demônios que só caem com jejum e com oração. Né? Então eu preciso entender. Se eu obedecer a palavra, então implica eu saber, entender, para eu fazer uma escolha certa, para ver se o que eu estou escolhendo Deus aprova. Talvez você aprova, a tua mente preconceituosa aprova, a tua mente liberal demais aprova, a tua mente burra, a tua mente traumatizada. Tem gente que vê uma situação, aí se vê alguém arrumado, falando mais alto assim, é metido. Aí talvez o outro que está lá, com um aspecto que você julga humilde, mais simples assim, ó, mas talvez a pessoa é ruim. Ela não muda, ela não escuta, ela não assimila nada, não aceita, ela não desiste de nada. Aí como você tem um trauma, como você foi contaminado por um estereótipo, aí você acha que você está defendendo. Ah, coitadinho, só porque ele saiu daí. Ah, coitadinho. Não, espera aí. Não é assim. Igreja é coisa séria. A gente não tem esse problema aqui não. Eu posso dizer que a gente não tem, de verdade. Mas assim, a gente precisa falar. Sair de uma igreja e ir para outra é algo muito sério. Você não pode sair só porque você não gosta do pastor, porque você não gosta de um irmão, ou porque você brigou lá com o diretor do coral, o dirigente do coral. Nem assim não, porque tem gente muito emburrada, gente muito feia. Pode não. O Espírito Santo é que acrescenta a igreja ao número dos salvos. Então, espera aí. A minha mãe dizia um ditado, ela dizia assim, pedra que muita rola não cria limo. E é verdade, você precisa criar limo. Você precisa se misturar com o lugar. Tem gente que fala assim, poxa, aquela igreja ninguém fala com ninguém, ninguém cumprimenta ninguém, uns irmãos rabugentos. Mas você também não se encontrou ali dentro. Você também não ficou à vontade ali dentro. Você também não chegou perto, não rompeu as primeiras barreiras, as primeiras dificuldades. Parece que existe assim, um estatuto, né? Invisível. Quando entrares na igreja, serás amassageado, escovado, rirás para ti. Não, é muito bom se isso acontecer. Mas não é isso que tem que fazer você ficar dentro de uma igreja. O Espírito do Eterno te trouxe para ali. Se o Espírito do Eterno te trouxe para ali, ali vai sair palavra que vai mudar a tua vida.
Se ali saiu palavra que mudou você, que mudou a tua história, que te alimentou, que mudou a tua vida, você não pode sair dali de qualquer maneira, não. E se tu saíres dali de qualquer maneira, com ingratidão, amaldiçoado, e você segue com pena do amaldiçoado, você sabia que quem tem pena do infeliz, do miserável, morre no lugar dele? A maldição que está nele vai transferir para você. A tua vida vai fechar. O que prosperava não vai prosperar mais. E aí, o que aconteceu? Alguma coisa de novo? Não, pastora, tudo tranquilo, eu dizia, meu oferta, estou vindo aos cultos. Entende o que eu estou querendo dizer? O Espírito de Deus decide guiar. Mas é nas mínimas coisas. Você tem que ter uma preocupação. Talvez a tua preocupação é só não concordar com quem destrui. Não, o meu líder tudo fala, porque ele fala, eu não faço. É minha irmã, tudo para ela é o demônio, é minha mulher. Coitada, elas falam um pouquinho, mas... e quando elas estão certas? A Bíblia não tem só mulher de Jó, não. A Bíblia tem Débora. A Bíblia tem Abigail. A Bíblia tem Lídia. A Bíblia tem mulheres, tem Maria. A Bíblia tem mulheres notáveis. Você sabia disso? Então, Filipenses 2, 5 a 8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Como Cristo se portou em forma humana, é como nós que humanos somos, temos que nos portar diante de Deus. Entendeu isso ou não? Ele não era humano, ele se tornou humano, ele sempre foi divino, mas ele se tornou humano. E quando ele se tornou humano, ele não considerou o ser igual a Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Queridos, se eu quero viver coisas grandes e além na minha vida, eu tenho que ter a mesma atitude de Cristo. Me esvaziar de mim. Pastora Cris, esse negócio de esvaziar, isso é difícil de entender. O que é esvaziar de você? Tudo que o teu ego julga que é direito teu, razão tua, entendimento teu, justiça tua, joga fora. Mas assim, tem uma forma mais clara de falar isso. Eu queria até que você repetisse comigo. Seja servo de todos. Esvaziar a si mesmo é servir a todos. Deixa de ser inútil. Deixa de ser indiferente. Seja uma pessoa de bom testemunho. Busque a sabedoria de Deus. Seja um obreiro que na tua caminhada as pessoas não tenham do que te acusar. Seja um servo que na tua caminhada, na direção da tua casa, na condução dos teus filhos e da tua família, ninguém tenha o que te censurar. E sirva. Essa igreja precisa se levantar e descobrir o que é serviço. Sirva a todos. Não seja ignorante, não seja arrogante. E aí eu vou fazer como Paulo, de verdade. Trate o próximo como eu trato você. Porque eu tenho ouvido que pessoas aqui são tão grossas com as outras. Dizem, se valem de ser diretivas para serem grossas, para humilhar, para mostrar que o outro não sabe nada. Vem dizer para mim o dia que eu tratei você assim. Vem. Que eu te olhei com descaso. Que eu fui rude com você. Que eu fiz pouco de você. Que eu olhei para você para te diminuir. Que eu não respeitei a tua dor.
não aplaudi a tua caminhada, e que me procurando tu, não segurei na tua mão. E por que você não faz isso? Jesus seria um exemplo suficiente, mas nós temos que ser referência de Jesus aqui. Aqui. Sabe essa cara de broa azeda? Você já viu broa de fubá quando azeda? O cheiro não é bom. Se for a broa de leite azedo, quando ela azeda, olha, fica difícil. Mas tem gente que tem cara de broa sempre. Cara de quem comeu e não gostou. O tempo todo. Ela quer provar que ela está sofrendo. Sabe o que é isso? É falta de serviço. Mas não é que você não trabalha, não. É falta de você não servir o outro. Porque o outro não merece. Ele não é o responsável. Não foi ele que fez as escolhas, que te colocou aonde tu está. Se tu está endividado, quem comprou foi você. Então, por que botar a cara feia? Porque a fatura do cartão venceu? E ficar afrontando os outros, espantando as pessoas, constrangendo a pessoa com essa cara horrível? Isso é falta de serviço a Deus. Serviço a Deus. Se a gente levar isso a sério, a palavra tem espírito e a palavra tem vida. Ela vai mudar você. Tua cara de broa azeda vai ficar cara de brigadeiro. Aí todo mundo vai olhar e vai assim, Então assim, poxa, as pessoas estão gostando de mim. É a cara que mudou. Eu não posso mais manter a mesma mentalidade, a mesma visão de vida, nem a mesma fé, o comportamento, se eu quiser viver coisas além. Se eu quiser viver esse melhor da terra que Deus falou, eu preciso passar por uma metamorfose. Ir de lagarta para borboleta. Metamorfose. Eu tenho que me transformar, né? E entender que a vida é feita de etapas distintas. E há tempos e tem tempos de transição. Eu tenho que entender isso, né? Jesus passou por todas as fases. Ele foi levado para ser abençoado, circuncidado quando bebê. Ele era totalmente submisso aos pais quando criança. Ele falava aos mestres da lei com uma sabedoria fenomenal. Atuou como um carpinteiro. Ele aprendeu a obedecer. Fala comigo, Jesus foi ensinado. O que a palavra te ensina? Porque tem gente que tem uma trincheira na frente da alma. A palavra vai e bate nela, tem em volta. A pessoa não aprende. Você acaba de falar, acaba de instruir, e ela está fazendo a mesma coisa. O ministério de Jesus durou 10% do seu tempo de vida. Ele começou a atuar no seu ministério aos 30 anos de idade, porque era a idade da maturidade para assumir o sacerdócio. E ele atuou como sacerdote. Enquanto isso, ele estava sendo obediente, ajudando o pai, trabalhou, e ele foi um bom exemplo. Pastora, eu estou esperando aquela fase que eu vou bombar. Sim, enquanto ela não chega, o que fazes? Trabalhas em quê? Ajudas a quem? Obedeces ao quê? Se melhora no quê? Permites que a palavra te toque? Em que profundidade? Abandonas o quê? Assumes o quê? No reino de Deus, né? Para mudar de fase, eu tenho que deixar uma fase para eu assumir outra. Eu deixo algo que eu já estou acostumada a fazer para assumir algo que ainda vai acontecer, né? Algo que é nesta hora um desafio para mim. E passar por problemas difíceis. Procure os irmãos que estão passando ou já passaram. Eles vão falar assim: olha, hoje, quem me vê assim, você não tem noção. Quando eu tive que ir, quando eu tive que me posicionar, quando eu tive que abrir aquela porta, quando eu tive que falar, quando eu tive que não ir. Porque tem isso também.
Quando eu tive que falar, não, muito obrigada, não posso aceitar esse convite. Não posso não. Não, aqui, como é que é mesmo? Saiu com você para onde? Por que saiu da igreja? Saiu como, querido? Me conte. Não, querido, tem uma sentença em cima de você, eu não vou entrar nessa não. As pessoas têm coragem de assumir cada barbaridade. Por que não assume a fé? Por que não assume a sua posição? Por que você não é leal ao que Cristo fez por você? Por que você tem que ficar aqui com cara de bonzinho, seguindo quem é contra o Senhor Jesus? Não, isso é de maneira ampla. É de maneira ampla. Por que você tem que ser amigo do pior inimigo do seu marido? Por que você tem que insistir em manter um vínculo, sabendo que teus filhos não gostam, não se sentem à vontade? Assim, a vida é feita de escolhas. E eu preciso de escolher com inteligência aquilo que é melhor para mim. Aquilo que está dentro da palavra do Senhor. Aquilo que tem coerência. As pessoas precisariam fazer um curso de coerência. Um curso de lealdade. Um curso de caráter. Um curso de hombridade. São palavras que eu acho que estão até em desuso. Para saber o significado, a gente tem que pegar um dicionário aqui. Pastor, o que você falou mesmo? O que isso quer dizer? É o que você precisa para você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa sábia, uma pessoa com foco, uma pessoa que se estriba, se firma em cima de uma fé. Uma pessoa que não é sentimental, uma pessoa que não é emocional. Tem gente que quer ser melhor do que Deus. Ele quer ter pena de quem Deus não está se apiedando. Ele quer ajudar a quem Deus não está ajudando. Ele quer comprovar. Eu já falei que existe o demônio da bondade. De verdade. Sabe? A pessoa é tão boazinha e ela arrebenta o futuro dela, arrebenta a casa dela, arrebenta o negócio dela, arrebenta os projetos dela, os planos dela. E aí, Deus precisa que você seja. Deus tem pressa em colocar coisas na tua mão, porque o reino de Deus, ele não é feito por anjos. Ele é feito por pessoas humanas bem-sucedidas. Pessoas humanas a quem a glória do Senhor acompanha. Pessoas humanas que tenham um bom testemunho. Que tenham um testemunho bom que percorra toda uma região. Então, você não pode deixar negócios inacabados. Se eu tenho um trato com a Débora, eu tenho que prestar conta com ela. A Débora aqui, ó. Você me deu X, eu vendi Y, está aqui XY. Fechada a régua? Não posso te pagar, divide aí para mim, pode ser em 300 vezes. Se as coisas melhorarem, eu pago em 200. Mas aqui, precisa ter um acordo, precisa ter um acerto, precisa se dar uma satisfação. Isso faz você ser forte. Isso faz a bênção de Deus te seguir. Isso faz de você uma pessoa confiável. Você não controla as pessoas que querem te caluniar, as pessoas que querem te perseguir. Mas a sua boa fama, ela vai correr se você fizer coisas corretas. Vai superar as mentiras, calúnias e acusações. Porque Deus estará na sua frente. E Deus tem um projeto com a tua boa fama. Mas para isso, você precisa ter um compromisso com ela. Você não pode ser uma pessoa que faz um trato e não cumpre. Não pode. O nome disso é escolhas. Né? Para eu mudar de fase, eu tenho que concluir com êxito. Ou com perdão. Às vezes, peguei, não dei conta, estou passando vergonha, vou pagar do jeito que dá, mas eu quero acertar. Encerrou a fase. Você entende? É por isso que Jesus falou que a gente tem que calcular bem. Ele falou, calcula antes de se entrar numa construção, para que o teu dinheiro não acabe e as pessoas se riem de você. Deus não quer as pessoas rindo de você. Consegue entender isso? Tá? Pastor, a pessoa muito brincalhão. Ótimo. Bom humor é uma coisa que até Deus preza o bom humor.
Só que você também tem que saber falar sério. Que se você é uma pessoa que tudo brinca, tudo brinca, tudo brinca, então as pessoas vão te interpretar como uma pessoa que não é séria. Se você é carrancudo 100%, aí o dia que você disser alguma coisa legal, ninguém também vai levar em conta assim aquilo. Tá, vamos ver, deixa o tempo passar. Vamos ver quanto tempo dura isso. Porque você não tem seriedade, porque você não tem confiabilidade, você não tem um nome, né? E se quiser trocar de fase, né, precisa de ir até o fim. Se quiser ir para uma posição mais elevada, precisa. Ir até o fim. E aí, para a gente conseguir coisas grandes e excelentes, a gente precisa se submeter e esvaziar e desapegar. Você está apegado aqui. Dentro de você tem que haver um desapego. Quantas pessoas que falam assim, pastor, eu quero mudar de fase. Alguém sobe que eu vou baixar o volume. Pastora, eu quero coisas melhores. Aí eu falo, mas tá tudo bem com você? Não, tudo bem, eu estou com fé. Eu estou numa caminhada séria. E aí, quando o sapato aperta, quando a coisa fica feia, aí fala assim, senta aqui. Aquele negócio, sabe, que você resolveu lá atrás, aquele divórcio, aquela separação lá de sociedade, a sua saída do seu ministério, como é que está isso dentro de você? Ah, pastor, não perdoei não. Dentro dela, ela não passou etapa. A falta de perdão mantém você presa a uma etapa. Vai comprometer todo o curso da tua história. Você não vai conseguir avançar. Seja lá qual for a mágoa. Eu acho isso assim, inadmissível. Principalmente você que trabalha para o Senhor. A gente precisa se esvaziar. Pastor, eu tenho mágoa de quando eu era do ministério, quando eu era da salinha. Você tem quantos anos hoje, filho? 19. A salinha vai até que idade, pastor? 10? 12? Quando eu era da salinha, quando eu era do berçário. E isso não é conversa. Ela está apegada ao passado. Eu tenho uma mágoa, eu tenho uma disputa. Preste atenção nas rivalidades que você tem dentro de você. Olha para você. Não, aqui, pastora, realmente, eu não acho que ninguém gosta de mim. Eu acho que todo mundo me julga. Tem pessoas que se apegam ao passado, há pessoas que não ajudam, se apega a uma mentalidade que só te afunda, se apega a um estilo de vida que só te faz mal, se apega ao que aconteceu para elas. E tem gente que simplesmente não quer viver processo. Por exemplo, a Noemi, ela foi para Moabe, não é porque ela não gostava de Judá, ela foi para Moabe porque a fome chegou em Judá. E aí, quando a fome chega, as pessoas precisam trabalhar mais, comer menos, economizar, dividir, se humilhar, pegar emprestado. Você já viveu tempos difíceis de vaca magra? É bom? Se alguém dissesse assim, muda para cá, que aqui teu salário dobra e você não passa para isso, seria ou não? O que aconteceu com ela? Não sei o quê? Tá todo mundo aqui, ó, dividindo fubá, dividindo farinha. Lá em Moabe, meu marido conseguiu um empregão, partiu Moabe. Só que você tem que entender que na direção que Deus te dá, Deus sempre volta ali. Ele está ali.
E passar por fases difíceis com Deus é muito melhor do que viver arregaladamente sem Deus. As pessoas precisam se convencer disso. A fome passou em Judá, mas a morte chegou para Noemi e Moabe. Lá em Judá, o tempo da fome passou, mas lá em Moabe morreu o marido e os 2 filhos. Ainda que não tivesse fome, ela não tinha como ganhar o sustento, porque naquela época só os homens podiam trabalhar, dentro daquela cultura. Então, ou seja, para fugir de um processo com Deus, ela ficou fadada à fome para sempre. Teve que voltar para Moabe amargurada. Tem gente que fala assim, tem um descanso dentro da alma. Pastora, se a pessoa for de Deus, ainda que ela venha a cair, deixa eu falar sobre isso aqui com mais seriedade, que eu acho que o Espírito Santo quer falar com alguém, de verdade. Tem gente que tem a seguinte crença: se eu for de Deus, ainda que eu caia no nível mais baixo, mas se eu for de Deus, eu vou ser salvo. Tem gente que tem essa crença. Eu não vou concordar e nem discordar. Eu só vou te convidar a olhar para Noemi. Por quê? Ela era de Deus e ela perdeu o marido e os 2 filhos. Quer isso para você? Quer passar por isso? Melhor não cair. Melhor parar o processo da queda e voltar para a palavra de Deus. O melhor é isso. Eu já vi muita gente dizer isso, né? Principalmente gente que veio de uma igreja como eu vim, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. E eu não era calvinista, não, era batista. Os calvinistas são ainda pior. Eles falam que os escolhidos serão salvos de qualquer maneira. Queridos, não entra nessa. Faça as escolhas certas, obedeçam, mude. Pastor, eu quero vencer na minha vida. Então, muda. Sabe por quê? Se você estiver fora da posição de Deus, Deus não tem como te abençoar. Eu tenho que te falar isso. Pastor, por que Deus mudou a sorte de Judá inteira, repreendeu a fome, mandou a prosperidade e não ajudou a coitada da Noemi com seu marido e seus 2 filhos em Moabe? Fala comigo, porque Deus não é o Deus de Moabe. Se você não estiver na palavra de Deus, Deus não tem como te ajudar. Não adianta você dizer que quer Deus e andar no caminho oposto que Deus manda você andar. Enquanto não tomar o caminho certo, nada vai fluir. Enquanto você não se esvaziar, não se humilhar e não ter a mesma atitude que Cristo, nada vai dar certo. Você consegue entender isso? Pastora, eu estou na igreja. Pastora, eu canto. Pastora, eu toco. Pastora, eu amo, eu tenho um sentimento por Jesus. Eu dou esmola. Aqui, você precisa andar no caminho certo que Deus tem para você, para que as coisas fluam. Qual é o seu posicionamento diante da sua vida? Eu queria que você fosse embora dizendo: o que eu quero para a minha vida? Será que você dá conta de saber? Tem muita gente que é feita de trouxa, de palhaça. As pessoas riem de você quando você sai na rua. As pessoas sabem que você não tem uma vida, te julgam de verdade, riem do seu péssimo comportamento, da sua apatia. As pessoas sabem que você não tem firmeza, você não tem seriedade, que atrás desse nomezinho de crente tem um coraçãozinho bem ruimzinho dentro de você. Você não se mistura com o corpo de Cristo. Entende? Mas você tem que dizer qual é o posicionamento que eu tenho escolhido para a minha vida e quais as decisões que eu tenho tomado para a minha vida, porque eu não quero mais viver a vida que eu tenho vivido. Se essa é a sua mudança, a sua decisão, fala assim comigo: eu não vou mais ter medo. Não vou mais ter medo de enfrentamentos. Enfrentar a situação de frente não é fácil.
Mas ficar no mesmo lugar, sem nunca chegar a lugar nenhum, é pior. Não adianta, você vai ter que enfrentar esse desejo ruim, essa mentirada que você conta, essa má intenção miserável que você sabe que você tem, esse vício. Enfrenta esse troço de frente. Fala: a palavra não aceita, Jesus não aceita, Deus não aceita, eu não tenho coragem. Se você não tem coragem de pregar a vida que você vive no púlpito, então você não está vivendo uma vida boa, né? As pessoas colocam uma força descomunal para fazer, para se doarem nas escolhas erradas que elas fazem, e elas não colocam uma forcinha para fazer aquilo que Deus quer que elas façam. Eu queria até que você localizasse. Fala: poxa, pastor, isso aqui Deus me deu uma oportunidade de plantação, me abriu a porta de um ministério, e eu, primeiro esforço, primeira dificuldade, primeira decepção, primeira desilusão, caí fora. E aí, projetos que não são de Deus, que não estão te fazendo bem, não está fazendo bem para a tua família, e você está botando toda a tua força neles, você está dando o último suor que tu tem no rosto, você está dando em cima disso. Não vai funcionar. De verdade, não vai funcionar. Se você quer recomeçar a sua história, se você quer recomeçar certo, se você quer fazer escolhas certas, então você tem que colocar força para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. E não tem conversa, e não tem atalho, e não tem mais nada que a gente possa fazer. Eu preciso de tomar uma atitude, de fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu não posso me apegar a nada. Eu preciso ser uma pessoa rendida ao Senhor, esvaziada de mim mesma e posicionada naquilo que Deus quer que eu faça e disposta a colocar força. Coloca força. Deus te abriu uma porta, coloca força. Tem dia que você não vai estar querendo fazer, tem dia que você vai estar com cansaço a mais, tem coisas que vão te decepcionar, tem horas que você vai ter vontade de sair correndo, sumir, fazer do teu jeito, a tentação é muito grande, mas dá um rumo para a tua vida em Deus. Pega essa tua vida que não está legal, para de querer ganhar no grito, para de querer se fazer de vítima, para de querer que alguém resolva para você como se oração fosse misticismo, mágica, e deixa a palavra trabalhar você. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Essa é a palavra que nós temos para você.